Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Agora pense por um instante. Quantas vezes você sentiu a necessidade de responder imediatamente a uma crítica, justificar suas escolhas, defender sua posição ou provar algo para alguém? Quantas vezes o impulso de falar mais alto que a situação acabou gerando arrependimento, desgaste emocional ou conflitos desnecessários? A verdade é que existe um poder psicológico que poucas pessoas desenvolvem e que, quando compreendido, transforma completamente a forma como você enxerga os relacionamentos, a convivência social e até mesmo sua própria mente. Esse poder não está nas palavras certas. Está na capacidade de permanecer em silêncio no momento certo. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que quem aprende a ficar em silêncio começa a perceber comportamentos que passam despercebidos para a maioria das pessoas. Vamos explorar como o silêncio revela intenções ocultas, expõe padrões emocionais, mostra quem realmente respeita você e ajuda a identificar dinâmicas psicológicas presentes em amizades, relacionamentos amorosos, ambientes profissionais e interações sociais do dia a dia. Além disso, você entenderá por que algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando não conseguem controlar suas reações e como isso revela muito mais sobre elas do que sobre você. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Se você busca compreender melhor o comportamento humano, fortalecer sua inteligência emocional, desenvolver autocontrole e enxergar as pessoas de forma mais clara e racional, este conteúdo foi feito para você. E o que você descobrirá nos próximos minutos pode mudar a maneira como interpreta o silêncio, as emoções e as verdadeiras intenções das pessoas ao seu redor. Você já percebeu como algumas pessoas parecem precisar preencher qualquer silêncio imediatamente? Em uma conversa, em uma reunião, no grupo da família ou até mesmo em uma discussão, existe sempre alguém que fala mais do que deveria, explica demais o que sente ou tenta justificar cada atitude. E talvez, sem perceber, você também já tenha feito isso. O problema é que, na maioria das vezes, essa necessidade de falar não nasce da confiança. Ela nasce da ansiedade. Nasce daquele desconforto interno de sentir que, se você não se explicar, será mal interpretado. Que, se não responder na hora, perderá o controle da situação. O que muita gente não percebe é que o silêncio costuma revelar mais sobre as pessoas do que qualquer conversa longa. Quando você para de preencher todos os espaços com palavras, começa a notar reações que antes passavam despercebidas. Algumas pessoas ficam impacientes. Outras tentam provocar uma resposta. E algumas demonstram um desconforto que parece não fazer sentido, mas faz. Porque o silêncio tira das pessoas a possibilidade de prever exatamente o que você está pensando. E quando alguém não consegue ler suas emoções com facilidade, ela acaba mostrando as próprias emoções sem perceber. É nesse momento que algo muito interessante começa a acontecer, embora quase ninguém perceba isso enquanto está vivendo a situação. O que a maioria das pessoas não percebe é que o cérebro tem uma necessidade constante de prever o que vai acontecer ao redor. Ele tenta antecipar reações, interpretar expressões, imaginar respostas e reduzir qualquer sensação de incerteza. É por isso que, quando alguém não responde uma mensagem, muda o tom de voz ou simplesmente permanece em silêncio, nossa mente começa a preencher os espaços vazios com hipóteses. E quase sempre essas hipóteses dizem mais sobre nossos medos do que sobre a realidade. O curioso é que esse mecanismo também acontece do outro lado. Quando você aprende a ficar em silêncio em determinados momentos, muitas pessoas passam a projetar em você as próprias inseguranças. Elas começam a imaginar o que você está pensando, o que sentiu ou qual será a sua próxima atitude. Sem perceber, acabam revelando emoções que normalmente esconderiam. Isso acontece em amizades, relacionamentos amorosos, ambientes de trabalho e até em conversas simples do cotidiano. Quem fala demais entrega informações. Quem observa em silêncio coleta informações.
E existe um padrão psicológico quase invisível nisso tudo. Quanto mais uma pessoa precisa controlar a percepção que os outros têm dela, mais desconfortável ela se sente diante de alguém que não reage imediatamente. É nesse ponto que certos comportamentos começam a aparecer de forma quase automática, revelando intenções e emoções que dificilmente seriam percebidas em uma conversa comum. E é aí que muita coisa começa a mudar na prática, sem que a pessoa perceba. Quando alguém aprende, mesmo que aos poucos, a não reagir imediatamente a tudo, o comportamento das pessoas ao redor também começa a mudar. Em conversas simples, o tom das respostas fica diferente, algumas pessoas passam a medir melhor o que dizem, outras começam a observar mais antes de falar. E isso não acontece por acaso. Na vida social, existe um tipo de ajuste constante entre o que você demonstra e o que os outros entendem sobre você. Quando esse equilíbrio muda, a dinâmica inteira muda junto. O curioso é que quem está vivendo isso não percebe no momento. Só depois, olhando em retrospecto, percebe que certas relações ficaram mais leves, outras ficaram mais tensas, e algumas simplesmente se afastaram sem explicação clara. Isso acontece porque o comportamento humano é altamente responsivo ao que ele não consegue prever com facilidade. Quando você se torna mais contido, menos reativo e mais observador, você começa a ocupar um espaço diferente nas interações. Algumas pessoas passam a te respeitar mais sem saber exatamente o motivo, enquanto outras se sentem desconfortáveis porque perdem o controle da previsibilidade da sua reação. E isso cria um efeito silencioso. Você deixa de ser apenas mais uma presença no ambiente e passa a ser alguém que exige leitura mais cuidadosa. Sem mudar quem você é por dentro, sua posição social muda por fora, e isso reorganiza completamente a forma como você é tratado no dia a dia. E quando você observa isso com mais calma, começa a perceber que não se trata só do momento presente. Muitas das suas reações sociais não nascem do que está acontecendo agora, mas do que você já viveu antes. Situações antigas em que você foi ignorado, mal interpretado, interrompido ou até desrespeitado acabam ficando armazenadas de uma forma silenciosa. O cérebro não apaga essas experiências, ele apenas as organiza como referência para o futuro. Então, quando algo parecido acontece de novo, mesmo que em um contexto totalmente diferente, a resposta emocional aparece antes da lógica conseguir agir. É por isso que algumas pessoas sentem necessidade de se explicar demais, outras evitam conflito a qualquer custo, e algumas entram em estado de alerta quando percebem qualquer mudança no comportamento de quem está ao redor. Não é exagero momentâneo, é repetição emocional. O problema é que, ao longo do tempo, essas respostas automáticas começam a moldar a forma como a pessoa se posiciona no mundo. Ela não reage mais ao que está realmente acontecendo, mas ao que já aconteceu antes e deixou marca. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica diferenciar uma situação real de uma lembrança emocional disfarçada de presente. Isso cria um ciclo interno onde a mente tenta proteger a pessoa de algo que talvez nem esteja mais ali, mas que continua influenciando silenciosamente cada escolha, cada silêncio e cada reação no dia a dia. No momento em que você começa a perceber esse padrão acontecendo em tempo real, algo muda de forma quase silenciosa na sua forma de agir. Você deixa de reagir no automático e passa a observar antes de responder. E isso parece simples, mas na prática altera completamente a forma como você interpreta situações. Aquela vontade imediata de se explicar, de responder rápido ou de tentar controlar a opinião dos outros começa a perder força, porque você começa a enxergar o que está por trás disso tudo. Não é sobre ficar frio ou distante, é sobre perceber que nem toda provocação precisa de resposta, e nem todo silêncio precisa ser preenchido. Com o tempo, você também começa a notar que muitas das suas reações antigas não eram escolhas conscientes, mas repetições de padrões emocionais que já estavam instalados há muito tempo. E quando isso fica claro, o peso das interações sociais muda. Algumas situações que antes geravam ansiedade passam a ser vistas com mais distância. Não porque elas deixaram de importar, mas porque você começa a entender o mecanismo interno que estava te guiando sem perceber. Isso cria uma espécie de pausa mental entre o que acontece e o que você sente. E nessa pausa, algo importante acontece. Você deixa de ser totalmente guiado pelas emoções imediatas e começa a enxergar possibilidades diferentes de resposta. Não existe uma fórmula única para isso, nem um ponto final onde tudo se resolve de forma definitiva. O que existe é um processo contínuo de percepção, onde cada vez que você observa em vez de reagir, um novo nível de consciência se constrói silenciosamente dentro de você, mudando a forma como você se posiciona diante das pessoas e das situações do dia a dia.
Se isso que você está ouvindo até agora já fez você se enxergar um pouco diferente, preste atenção nisso por alguns segundos, porque talvez você esteja percebendo só a superfície de algo muito mais profundo. A maioria das pessoas passa a vida inteira repetindo os mesmos padrões sem nunca entender de onde eles vêm. Reage no automático, se envolve nos mesmos conflitos, sente os mesmos vazios emocionais e acha que isso faz parte da personalidade, quando na verdade são estruturas internas que nunca foram compreendidas de verdade. Existe um material criado justamente para quem sente isso na prática, não na teoria. Um conteúdo que organiza de forma clara o que a mente faz em silêncio todos os dias, conectando psicologia, psicanálise e filosofia de um jeito aplicável na vida real. Lá dentro você encontra explicações diretas sobre padrões emocionais, comportamentos repetitivos, relações afetivas, conflitos internos e até as máscaras que a gente usa sem perceber no dia a dia. Tudo isso baseado em ideias profundas de Jung, Freud, Lacan e outros pensadores, mas traduzido de um jeito simples, sem complicação e sem romantizar sofrimento. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre finalmente entender por que você age como age e parar de se perder dentro dos próprios pensamentos. O acesso está no comentário fixado. E agora o que vem a seguir no vídeo vai fazer ainda mais sentido depois dessa reflexão. No fim, talvez o mais curioso sobre o comportamento humano não seja o que a gente mostra, mas o que a gente tenta esconder sem perceber. O silêncio que você começa a sustentar, as reações que você deixa de ter no impulso e até as palavras que você escolhe não dizer dizem muito mais sobre você do que qualquer explicação longa. E quando você observa isso com mais calma, percebe que as pessoas ao seu redor também estão o tempo todo tentando se proteger de alguma coisa. Algumas se escondem em excesso de fala, outras em afastamento, outras em reações rápidas demais. Cada uma, à sua maneira, tentando controlar o que sente dentro de si enquanto interage com o mundo. Talvez por isso certos momentos fiquem na memória sem explicação clara. Um olhar que durou mais do que deveria. Um silêncio que pesou mais do que palavras. Ou uma conversa simples que, por algum motivo, mudou a forma como você viu alguém depois. No fundo, tudo isso fala sobre como a mente tenta organizar o que sente enquanto a vida acontece em tempo real. E nem sempre ela consegue fazer isso de forma linear, lógica ou previsível. E talvez seja justamente aí que exista algo importante que quase ninguém percebe enquanto está vivendo, porque entender a própria mente não é um ponto de chegada, mas uma forma diferente de enxergar o que sempre esteve acontecendo. Se esse conteúdo fez sentido para você de alguma forma, se inscreva no canal e deixe o like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender melhor a própria mente e o próprio comportamento. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse vídeo. Quero saber como isso bateu para você na prática. E se você chegou até aqui, provavelmente esse tema já está fazendo você enxergar algumas coisas de um jeito diferente, então aproveita e assiste o vídeo que está aparecendo no card agora, porque ele aprofunda ainda mais essa mesma linha de entendimento sobre comportamento humano. E também confere a playlist do canal, porque lá tem outros vídeos que se conectam com esse tema e podem te ajudar a continuar construindo essa visão mais clara sobre emoções, relações e mente humana. Se você ficou até o final, escreve nos comentários. Eu fiquei até o final.